E aí você me diz que não tem uma figura paterna ou conhece alguém que não tenha uma figura paterna e que diz que não precisa. E aí você observa a falta de limites que isso pode representar na sua vida ou na vida dessa pessoa que você conhece. Porque a gente entendeu até aqui que o arquétipo do pai ele representa a necessidade de você entender que o mundo possui regras e leis. Então, uma pessoa que não tem essa figura paterna ou não desenvolve o arquétipo do pai a partir de outra figura que seja dentro do sistema, ela de alguma forma é uma pessoa que vai viver muito sem limites. E aí, quando a gente fala de viver sem limites, a gente pode estender para falta de limites no trato social, falta de limites no linguajar, falta de limite pro vício num álcool, numa droga, por exemplo. Falta de limites para a sexualidade, para a forma como lida com o sexo na própria vida. É como se essa pessoa sentisse que pudesse tudo. Porque assim como o filho que está conectado eternamente com a mãe, ele vai sentir que pode tudo porque geralmente a mãe quer mostrar para o filho que se depender dela ele terá tudo que ele quiser. Mas o arquétipo do pai vai nos lembrar que a vida lá fora é muito mais dura do que isso. Então essa pessoa que não tem o arquétipo paterno desenvolvido, vai faltar limites nela. E a falta de limites torna uma pessoa fraca. E quando eu falo desse arquétipo paterno, eu não necessariamente estou falando de pessoas de 15, 20, 25 anos. Pessoas de 60, de 50, de 70 anos que não tenham desenvolvido muito bem o arquétipo paterno, elas agem como se não tivessem limites. Esse é um caso comum que a gente vê por aí de pessoas que se tornam adultos, que têm conquistas materiais, por exemplo, mas que exercendo poder sobre outras pessoas, exercem esse poder através de um nível de autoritarismo e de crueldade muito grandes. Porque é como se essa pessoa estivesse vivendo a partir do princípio da criança dela, exercendo um poder. E aí você imagina uma criança sem limites, sem moral, sem ética, sem regras e sem leis, tratando outras pessoas. Não é nada legal de assistir. O arquétipo da mãe ele tem interesse a nível pessoal. Então o arquétipo da mãe vai querer saciar os desejos. Então se essa pessoa vive eternamente presa no arquétipo da mãe, ela vai viver sempre buscando essa realização, mesmo que tenha que passar por cima de outras pessoas, por exemplo. O arquétipo do pai ele tem interesse social. A figura paterna não está necessariamente preocupada se você está com as suas necessidades básicas supridas. Esse é o papel da mãe. E quando eu falo da figura paterna, pode representar a figura da mãe, da avó, de um tio. O arquétipo do pai ele tem como objetivo tornar a pessoa adulta, não tornar a pessoa satisfeita. É bem diferente. Aqui existe a necessidade de se perder a ingenuidade, porque, mais uma vez, o mundo lá fora não é fácil. O mundo lá fora pode ser duro, porque o mundo lá fora tudo inclui. A gente vai lidar com partes do sagrado, muitas vezes desconhecidas, mas que vêm da mesma fonte. Enquanto a gente se mantém no nosso núcleo familiar, no nosso ninho, no nosso contato materno, a gente não realmente tem coragem de encarar essas partes diversas mundo afora. Mais uma vez, o desenvolvimento do arquétipo do pai nos traz a necessidade de uma maturidade espiritual. E quando eu falo de maturidade espiritual, eu não estou necessariamente falando de você precisar ser uma boa pessoa o tempo todo. Maturidade espiritual é você saber que você é um ser humano que exerce um papel social que terá impacto na vida de outras pessoas. Então isso é uma coisa séria. A gente está falando de Saturno, regente de Capricórnio. A gente já está no nosso 10º signo, na nossa 10ª etapa de desenvolvimento. Enquanto a pessoa não desenvolve o arquétipo paterno, enquanto ela não entra em contato com uma figura paterna, como eu disse, seja um pai, um tio, um chefe, um professor, esse arquétipo permanece no inconsciente coletivo. Ele fica sem estar humanizado. E se ele não está humanizado na consciência junto do ego, esse ego de alguma forma vai se estruturar baseado nos padrões coletivos do que significa a figura do pai.
Então a visão social dessa figura paterna estará enraizada nesse ego. E aí a gente vê diversos casos como a figura do pai é ausente, a figura do pai não presta, a figura do pai não tem necessidade de existir na vida de uma pessoa, a mãe dá conta de tudo, a família dá conta de tudo e o pai fica para lá. Então esse ego é estruturado vendo a figura paterna como uma figura que não é necessária. Porém, até aqui a gente já entendeu a extrema necessidade do desenvolvimento desse arquétipo. E como a gente desenvolve o arquétipo do pai de acordo com a nossa necessidade pessoal? A gente vai estudar Saturno. Saturno estará localizado em algum dos 12 signos. O signo do qual Saturno se encontra é um signo do qual você precisa aprender a ser autoridade. E você só será autoridade dentro daquele signo a partir do seu empenho e da sua experiência. Caso contrário, você sempre será vítima de autoridades relacionadas àquele signo, vindas de fora de você. Um exemplo, a gente falou de Sagitário, que Sagitário é um signo representante do significado e da nossa fé. Se Saturno está no signo de Sagitário, essa pessoa de alguma forma precisa desenvolver a própria fé pessoal e aprender a dar significado à própria vida e aprender também a ter coragem de expandir os horizontes. Caso contrário, ela verá figuras de autoridade, Saturno, fora dela, até que ela entenda que ela precisa se fazer autoridade naquela área. Uma pessoa de Saturno em Touro, por exemplo, enquanto ela não se faz responsável da própria vida material, ela sempre estará sujeita à vida material de outras pessoas para poder se sentir segura e estável. Então, o signo do qual Saturno se encontra precisa ser trabalhado todos os dias. Porque Saturno é o mestre e ele vai nos lembrar todos os dias que se a gente não fizer o que nós temos que fazer, a gente não se sentirá satisfeito. E quando Saturno se encontra em contato com qualquer um dos outros deuses, dos outros planetas, ele de alguma forma fará com que aquele planeta, aquele deus, só se desenvolva também a partir do seu empenho. Ele não terá uma liberdade total. É como se Saturno estivesse segurando ele pelo braço e caminhando junto dele, mostrando exatamente como se lida com aquele arquétipo, com aquele Deus, com aquele princípio. Então, por mais que Saturno represente toda essa dureza da vida, ele nos traz solidez e crescimento. É como se a experiência e a prática de qualquer outra pessoa não fosse servir para você, a não ser que você mesmo faça. Da mesma forma, você ler um livro sobre como nadar jamais será a mesma coisa do que você realmente aprender a nadar. Então a teoria que a gente viu até Sagitário, ela é extremamente válida para poder você entender que existem patamares bem elevados de consciência que você pode alcançar. Mas a prática é uma questão diária, a gente está no elemento terra, todo dia um pouco. Então por mais que às vezes você não goste de pensar muito longe, é necessário a realização a longo prazo, entendendo que a montanha só será alcançada se você caminhar um passo por dia. E nesse desenvolvimento você vai se tornando uma pessoa realmente adulta. Você terá o seu pai e a sua mãe dentro de você, desenvolvidos, mas ao mesmo tempo você trará a sua identidade que é única. Você não é uma folha em branco porque você tem origem, você tem família, você tem os seus pais, mas você pode construir a sua realidade a partir da sua vontade pessoal, mas apenas depois que você desenvolve o necessário, apenas depois que você desenvolve o que Saturno pede de você. Caso contrário, como você se tornará uma figura de autoridade da própria vida se você mesmo não se faz responsável do que você tem que se responsabilizar? E aí, Saturno vai trazer as figuras de autoridade para poder te ensinar, a partir da hierarquia, como as coisas funcionam. O nosso objetivo
é tornarmos adultos espirituais para não termos dependência de outras pessoas. Pelo menos não para poder nos dizerem o que temos que fazer. Lembrando que sempre seremos seres coletivos, mas considerando que nós somos partes do mesmo sagrado, o objetivo é que não exista necessidade de uma pessoa dizer o que nós temos que fazer. Nós somos todos filhos da mesma fonte, mas enquanto você não se responsabiliza, aquele filho mais evoluído vai te dizer o que fazer. E aí quando você realmente se responsabiliza pela sua vida, você faz um casamento de mãe e pai dentro de você, se torna um eu adulto, porque o yin yang se unificou. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai estudando um ponto de cada vez no nosso mapa, até que a gente entenda que somos todos aqueles pontos ali e que enquanto a gente não se conscientiza de tudo aquilo, a gente vai se ver fora de si a partir do outro que estará representando um personagem da nossa própria vida.